Eu estou fazendo uma série sobre destino. Deus tem nos desafiado a cumprir o nosso destino. Deus tem preparado tudo para nós, para que possamos viver plenamente o nosso destino. E algumas coisas Deus tem estabelecido para nós. E uma delas que eu vou falar hoje é que nós fomos destinados para transformar. Repita comigo: eu fui destinado para transformar. Naquilo em que fui transformado, serei agente de transformação. Amém? Uma vez transformados, chamados para transformar. Em Isaías 61, de 1 a 5, quando o profeta Isaías liberou essa palavra, ele falava a respeito de Cristo. E um dia, Jesus em Nazaré, ele entrou na sinagoga e a leitura do dia era esse texto. Porque eles liam a palavra corrido. E coincidiu, né, com aquelas coincidências estabelecidas por Deus, que nesse dia Jesus abriu a palavra e leu este texto. E esse texto fala sobre a obra de redenção e de transformação em Jesus na nossa vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Jesus está dizendo: eu vim aqui para restaurar. Uma vez restaurados, vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí vocês se tornarão agentes de transformação. Edificarão, restaurarão, renovarão. Deus nos transforma e nos diz: agora você será o meu braço poderoso para transformar, a minha boca poderosa para proclamar, não é? Pela ação poderosa do Espírito Santo através da nossa vida, nós restauramos e transformamos vidas. Somos chamados, destinados para transformar vidas. E como vidas, né? O homem e a mulher somos seres tricotômicos. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. E a transformação que passa pelas vidas se dá nos três âmbitos: no nosso espírito, na alma e no nosso corpo. E somos agentes de transformação nesses aspectos todos. Espiritualmente, transformamos através da evangelização. Porque o espírito do homem que peca, ele é morto. Deus se ausenta do homem quando há pecado na vida do homem. E quando o Espírito do Senhor restaura e vivifica, Deus passa a ser habitação no espírito do homem. E Deus nos fala, Deus nos desafia: ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque o evangelho, as boas novas do reino, restaura o espírito do homem. Em Mateus 28:19 também diz: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus espera de nós que, uma vez que tenhamos sido tocados e por Ele transformados, que nós saiamos em todo o território, que nós saiamos na nação. Você que foi plantado pelo Senhor, quando a palavra de Deus diz que Deus te planta, Ele te chama para um lugar que só você ocupa.
Eu não ocupo o lugar que você ocupa, né? A sua esposa, o marido que está do teu lado, não ocupa todos os lugares que você ocupa. Ela não passa, ela não toca, ela não influencia. Nós não fazemos isso. Cada um de nós tem um destino determinado por Deus. Tem um território pronto, estabelecido por Deus. Tem pessoas que ali estão esperando, né, a nossa manifestação, para que nós possamos falar daquilo que vivemos, falar daquilo que experimentamos. Então, meu querido, saia. Não fique parado, não fique calado. Seja a voz de Deus, seja a ação de Deus ao lado, né, no território. Através de você, Deus quer tocar e salvar as pessoas. Amém? E o Espírito de Deus transforma o espírito do homem. Ele vivifica, aquilo que está morto passa a ter vida. Em Colossenses 1, 13 e 14 fala sobre a obra excelente de Deus nas nossas vidas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. A obra de Deus na nossa vida nos transporta de um lugar para o outro. De um lugar de trevas para um lugar de luz. De um lugar de pecado para um lugar de santidade. Amém? Num lugar sem Deus para num lugar com Deus, na sua presença. E essa é a obra que nos tocou, que nos transformou, para que nós possamos nos encher dela e sermos gratos e alcançarmos as pessoas que estão do nosso lado. Quantos ainda precisam alcançar vidas em sua família para Jesus? Ore. Deus quer fazer de você esse agente de transformação. Em primeiro lugar, a gente enfrenta, não é, aquela batalha espiritual pelas vidas. A gente tem que orar para que as cadeias sejam quebradas. Deus espera que você se desperte e comece a orar. Eu tinha 2 tios que ainda não tinham entregue sua vida para Jesus. Uma tia do lado do meu pai e outra um tio do lado da minha mãe, um dos irmãos dela. Tinha alguns ainda que precisavam ser salvos, mas o Espírito me colocou esses 2 tios, uma tia e um tio. E eu comecei a orar muito tempo por eles. Todo tempo eu orava por eles. Você sabe que Deus salvou e restaurou os 2. Uma tia minha, ela era assim uma tia muito querida. Minha tia, ela, inclusive a filha dela, ela colocou o meu nome. A gente tinha uma ligação, eu tinha muita admiração por ela e eu acho que eu era correspondida. E eu orava muito por ela. Ela era irmã querida do meu pai. E eu orei muito por ela. E a gente na nossa casa, por exemplo, do lado do meu pai, o meu pai foi o primeiro a ser salvo. Ele tinha 7 irmãos e os meus avós. Do lado da minha mãe, não. Minha mãe já veio de uma descendência evangélica. Eu já tenho na minha história materna muitos pastores, uma linhagem de pastores. Mas eu orei por essa tia, irmã do meu pai, muito tempo. Até que um dia ela sofreu um acidente, foi internada. E quem era companheira no quarto com ela? A esposa de um pastor. E a igreja dessa pastora era pertinho da casa dela. E essa pastora começou a falar com ela. Não que ela já não tivesse ouvido, mas sabe quando alguém olha para você e se importa e começa a falar? E ali as duas ali numa cama de hospital, ela estava pronta para ouvir. E a partir daquele momento ela entregou a sua vida para Jesus. Meu querido, às vezes Deus vai usar você vai falar e vai impactar, mas talvez você vai começar a fofar a terra. Você vai começar a falar para a sua família, ele vai começar a dar ouvidos, mas às vezes tem dificuldade de ouvir porque você é parente. Se for essa a situação, Deus vai colocar alguém para falar. Ou você vai falar, ou você vai preparar o terreno, mas se você orar, se você entrar em batalha espiritual, certamente você vai colher aquela transformação.
E o outro era um tio por parte de mãe, que havia sido criado na igreja, estava afastado. E Deus começou a fazer uma obra de restauração na vida dele. Ele passou a ouvir, né? Ele se afastou muito longe na época da faculdade, com pensamentos muito liberais. Mas teve um certo momento na vida dele que o Senhor o colocou na cama. Ele ficou enfermo. E numa doença que culminou na sua morte. Mas naqueles últimos momentos da vida dele, ele estava muito aberto para ouvir o Evangelho. E nós tivemos a oportunidade, especialmente a minha mãe, de trazê-lo de volta para a fé em Cristo Jesus. E o que me impressionou muito é que de toda a família, porque a gente ora por todos, mas de repente o Espírito me moveu para orar por aqueles dois, porque Deus tinha uma obra de transformação na vida daqueles dois. Então esteja aberto, se importe com as vidas. Você é destinado para ser um agente de transformação. Quando você foi salvo por Jesus, Deus não te levou para o céu, porque você tem uma obra para fazer aqui na terra. E a mais importante é restaurar o espírito das vidas, para que um dia você possa encontrar essas pessoas na eternidade. Amém? Mas nós somos chamados também para restaurar a alma, a mente, mudar a mente das pessoas. Hoje tem um sistema de pensar em crer totalmente diferente da vontade de Deus. Mas nós somos chamados a transformar as pessoas na sua maneira de pensar através do discipulado. Quando nós evangelizamos, ganhamos. Quando nós discipulamos, nós trazemos maturidade às pessoas. Em Romanos 12, 2 diz assim: que nós não podemos nos amoldar ao mundo, mas ser transformados pela palavra de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Deus não tem coisa ruim para nós. Deus tem coisa boa, perfeita e agradável. Mesmo as situações mais difíceis, a palavra diz que redundam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, o nosso mindset, que muitas vezes é formado pelo mundo. No mundo há uma narrativa contrária à palavra de Deus, especialmente em tempos como esses que estamos vivendo. Você vai ouvir na televisão, não é? Conceitos contrários à palavra de Deus. Hoje nós enfrentamos uma guerra cultural. Você vai ouvir nas universidades princípios contrários à palavra de Deus. Aonde você estiver no mundo, você vai ser ministrado num caminho diferente daquilo que Deus tem para você. Por isso que você precisa ter a sua mente transformada. E você é agente de transformação quando você discipula, quando você ensina, quando você ministra para aquela pessoa que você ganhou, até que ele muda a maneira de pensar, para que ele possa, através de pensamentos, né, conforme a palavra de Deus, criar hábitos em obediência à vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos investir ensinando as pessoas. Quantos aqui têm a oportunidade de criar, né, um tipo de relacionamento onde você possa ministrar as pessoas? Levanta a sua mão. Onde possa discipular. Se você não tem a oportunidade ainda, crie na sua casa. Marido e mulher, estudem a palavra juntos, para que vocês possam criar uma mentalidade segundo a vontade de Deus. Salmo 119, vocês sabiam que o salmo mais longo da Bíblia é o Salmo 119, que fala dos preceitos, dos mandamentos, da lei de Deus, porque Deus quer que nós inculquemos a sua palavra, possamos
encher a nossa mente com esses conceitos. Nós temos que meditar, nós temos que falar, nós temos que ser cheios da palavra de Deus para que possamos transbordar a palavra de Deus. E o Salmo 119, que é o maior que tem, é um acróstico que começa do A a Z, né? Do alfa ao ômega. E cada versículo fala sobre algum desafio que Deus espera de nós para que possamos estar alinhados com a sua palavra. E lá do versículo 50 a 53 diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Diga comigo: a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Gente, é isso que a gente vive no mundo. Se você fala que você crê de uma maneira, que o relacionamento entre casal precisa ser, segundo a palavra, você vai ser ridicularizado. Se você fala sobre o amor de Deus, que tudo suporta, você vai ser ridicularizado. Eles vão zombar de você, porque o mundo ensina que você tem que buscar a sua felicidade. E quanto ao relacionamento, por que você vai suportar o outro? E às vezes a gente ora tanto, pede tanto: Senhor, usa-me, Senhor, né? Aquela música, usa-me, Senhor, e a gente canta com tanto afinco. De repente Deus coloca uma pessoa do teu lado, às vezes é o seu marido, a sua esposa, que de fato Deus quer usar você como agente de transformação. Aí você diz: não, eu não. Você profetiza, você fala, quando Deus aponta você e diz: na sua casa você vai ser usado, a pessoa pula fora. E não pode ser assim. Você tem que ser usado. Quando você diz: Senhor, usa-me, Deus vai usar você principalmente na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Aí você fica pensando: não, em algum momento especial vou ser usado, mas não agora. E nós temos que estar atentos, porque tem horas que Deus vai falar: é agora. É agora que você foi chamado para transformar. As gerações também, elas devem ser discipuladas nos princípios de Deus. Você viu aquele texto que eu li lá no começo? Nós vamos restaurar coisas que foram destruídas de geração em geração. Porque a obra do diabo na história da humanidade é: a cada geração um tipo de destruição. Isso vem desde Adão e Eva. Todas as gerações, Adão caiu, Eva caiu no pecado, o seu filho Caim matou Abel. Gerações e gerações, muitas vezes sofrem uma obra de destruição, de roubo que Satanás vem. Então nós temos que consolidar as gerações. Consolide seus filhos, consolide seus netos, consolide essa geração jovem. Essa semana eu fiz uma live com uma jovem, da idade um pouco mais velha que a Érica, minha filha. Minha filha tem 33 anos. E ela devia ter, eu acho que uns 36 no máximo. E a gente estava conversando sobre casamento. E eu comecei falando assim: olha, muito obrigada por estar aqui. Para mim é um privilégio. Porque eu tenho 59 anos, vou fazer 60 anos, já estou entrando na melhor idade. E quando eu me coloco nessa fase da minha vida, o que Deus espera de mim? Que eu, a mais velha, ensine as mais jovens. E as mais jovens espero que estejam prontas para me ouvir. E eu acho que estão, porque nas minhas mídias sociais que você consegue medir a sua influência, inclusive nas faixas etárias, eu tenho muitas jovens a partir de 25 anos que querem ouvir o que eu tenho para falar. Mas a gente tem, quanto mais velho você vai ficando, mais responsabilidade você tem sobre os mais jovens. E sábio dos mais jovens que querem aprender com os mais velhos. Né? Tem igreja que tudo que é programação tem os jovens para cá, os mais velhos para cá. Isso está errado. Os jovens têm que caminhar com os mais velhos, porque se eles aprenderem pela experiência dos mais velhos, eles não vão ter que pagar o preço muitas vezes por ter as suas próprias experiências de erro.
Sábio é aquele que ouve a instrução do pai, da mãe, dos mais velhos, que não precisa bater a cabeça para aprender. É ou não é? É igual você adquirir a experiência de um livro. Às vezes uma pessoa estuda 20 anos um assunto e está ali num livro. Você pode adquirir o conhecimento que uma pessoa gastou 20 anos para adquirir. Então o que você tem que fazer? Abrir o livro e ler. E assim é com as gerações. Quanto mais velho você vai ficando, você é chamado a transformar os mais jovens. Os mais jovens estão prontos, eles estão olhando para você. Você se torne paradigmas dos mais jovens. O seu filho vai te imitar. Né? Tem até uma expressão popular que diz assim: o fruto não cai longe da árvore. Filho de peixinho, peixinho é. Por quê? Porque você tem responsabilidade não só da sua vida, mas Deus te transforma em um agente de transformação. Deus te faz esse agente. Então as pessoas, os mais jovens vão estar olhando para você. Então ande direito. Os seus filhos vão estar olhando para você. Os seus netos vão estar olhando para você. Amém? Eu fui muito criada pelo meu avô. Eu tive a oportunidade, eu era mais velha, e a minha mãe teve filhos muito enfileirados. Para vocês terem uma ideia, com 2 anos e 7 meses eu já tinha o segundo irmão. Em 3 anos ela já tinha os 3 filhos. Então, eu fui muito cuidada pelo meu avô. E o meu avô era minha paixão. Meu avô paterno era uma paixão. E eu olhava para ele. Eu fui muito criada na casa da minha avó. E a minha avó era católica. E ela era devota de Maria. E tinha muitas novenas. A gente morava no interior. Sabe aquelas novenas de chegar ao santo e ter toda aquela consagração? Fica 7 dias orando pela imagem. E eu achava tão linda a devoção da minha avó. E um dia eu virei para o meu avô e falei assim: vô, eu quero ser católica. Porque eu vi a devoção dos meus avós e da minha avó e eu queria ser igual à minha avó. Olha a responsabilidade, gente. Aí o meu avô sabiamente falou para mim assim: filha, espera um pouquinho, você crescer, depois você decide. Porque ele não queria entrar em conflito com a minha mãe, que era evangélica. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a devoção da minha avó gerou em mim uma influência. Quando eu cresci, eu entendi que a salvação é em Jesus Cristo e que minha devoção deveria ser a Ele. Mas, de alguma forma, aquilo ficou impresso em mim. A devoção de fé da minha avó e do meu avô. Então, meu querido, tudo que você faz, sabendo você ou não, você está influenciando alguém. Principalmente os mais jovens. Então tome cuidado. Deus te destinou para transformar os seus filhos, para transformar os seus netos. Hoje eu estou na fase de netos, então eu gosto de fazer coisas para os meus netos aprenderem comigo, não é? E é importante, porque eu tenho responsabilidade sobre eles. Eu tenho responsabilidade pelas gerações que estão aqui na igreja, pelas jovens senhoras. E você tem alguém do seu lado que é só você que vai poder influenciar. Amém? Mas você entendeu que você é chamado para transformar vidas. E você também é chamado para transformar territórios. Somos chamados para transformar vidas. Repita comigo. Somos destinados para transformar vidas e transformar territórios. Espaço físico. Nós estamos aqui na terra. Muitas vezes, no Velho Testamento, Deus disse: cuidado com o lugar que você pisa o seu pé. Quando Deus estava no lugar, Ele falava: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Porque a presença de Deus santifica o território. E a sua presença, e Deus através da sua presença, também traz santificação e restauração para o território. Isaías 61 lá, que nós já lemos, diz assim: nós somos plantados. Isso fala de territorialidade. Você não é uma árvore
Por que será que Deus usou uma árvore e plantado? Porque, embora somos chamados para as nações, em algum momento talvez Deus possa te tirar de um lugar para levar para outro. Mas onde você está, você estabelece ali um contato e uma influência. Você é plantado pelo Senhor, para a sua glória. Aí diz edificar lugares, restaurar lugares, não é? Renovar as cidades. Tudo isso fala de território. Então, a gente sabe que Satanás tem o domínio sobre território desde que lhe foi entregue por Adão. Em João 14:30, a palavra deixa muito claro. E Jesus disse assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Jesus dizendo para os discípulos: o príncipe desse mundo é Satanás. Então, quando nós queremos restaurar um espaço físico, a primeira coisa que a gente enfrenta é uma luta por aquele território. Nós devemos consagrar os territórios a Deus, derrubando o inimigo, o domínio maligno. Satanás domina, você derruba o seu domínio, através, em primeiro lugar, da batalha espiritual. E lá em Mateus 16:18, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre Pedro... Aqui, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nós invadimos as trevas para arrancar as vidas e para santificar o território. A gente vê que há territórios na palavra de Deus que são consagrados ao Senhor. Nós devemos consagrar onde moramos, o bairro, o lugar onde você mora. Ore a Deus. Tem um espaço físico, um monte, que a palavra de Deus relata, o Monte Moriá, que foi um terreno consagrado a Deus. Em primeiro lugar, quando Abraão vai levar para sacrificar Isaque. Ali já há uma consagração, porque Abraão oferece a Deus um sacrifício. Mais tarde, Davi oferece também nesse mesmo monte um sacrifício ao Senhor. E aí, quando Salomão vai construir o templo, Deus diz: é lá onde, naquele território consagrado, que você vai construir o templo. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuseu. Aonde você está, você tem que consagrar ao Senhor. Você já percebeu que às vezes você chega num lugar que você sente uma opressão maligna? É porque aquele lugar foi consagrado, com muitas adorações a deuses estranhos. Eu morei num bairro aqui em São Paulo, que eu não quero falar o nome. Mas quando eu morava naquele prédio, eu sentia tanta opressão maligna. Porque tinha ali religiões, que eu não vou citar o nome, mas muita devoção, festa na rua. Tinha uma que fazia... O grupo saía cantando aquelas músicas Nova Era naquele território. Eu sentia a opressão daquele território. Morar ali naquele território tinha que entrar muito em batalha espiritual. Ali tinha que fazer mesmo batalha, mas Deus não tinha me destinado para aquele lugar. Eu mudei daquele lugar e aonde eu morei, eu comecei a orar a Deus. E aquele lugar começou a se transformar por causa da minha oração. Aonde nós chegamos, o lugar transformado. Esse bairro foi transformado porque nós chegamos aqui. Ele passou a prosperar, as caixarias fecharam, passou a ser um lugar de valor aqui na cidade de São Paulo. O evangelho chegou aqui nesse lugar. Nós começamos a orar, os céus se abriram, a economia mudou deste bairro. E agora na pandemia, em setembro, saiu na primeira página do jornal que 3 bairros em São Paulo já não havia mortes em setembro. E um deles era a Vila Leopoldina. Por quê? Porque nós estamos aqui orando, porque tem um povo que ora, clamando para que a morte não viesse sobre nós, para que o Senhor nos livrasse, passando o sangue de Cristo em cima, né, sobre a vida da igreja. E se você pensar que aqui tem o Ceasa, muita gente que entra e sai, não era um bairro que era para cair tanto assim.
e caiu por causa da nossa presença. Então nós transformamos, nós temos um poder. Meu querido, você tem um poder que você não imagina. Se você chega lá onde você está morando, você não gosta da sujeira, você não gosta da violência, você tem que começar a clamar, e através da sua oração tudo é transformado. Você tem poder, as portas do inferno não prevalecem. Você tem que avançar, você tem que ir para cima. Você não pode ficar na ofensiva, na defensiva, você tem que ficar na ofensiva, você tem que ir para cima. E você tem que dizer: aqui não. O lugar onde eu piso é lugar meu, o Senhor me deu por herança. Senhor, dá territórios por herança. O lugar onde você mora é sua herança. Se Deus te dá uma casa, se Deus te dá um sítio, aquele lugar é teu. E a herança do Senhor. O Brasil é a nossa herança. Um dia, quando Jesus estiver no trono, e as nações chegarão até o Senhor. O José Luiz não vai chegar lá como o pastor José Luiz. Ele vai chegar lá como brasileiro, na comitiva dos brasileiros. E aí Deus vai perguntar para o José Luiz, entre todas as coisas: como você cuidou da tua nação? Como você cuidou do seu território? O território foi transformado pela tua presença? Se tem ali algum reduto de Satanás, você tem que entrar na batalha espiritual e aquele reduto tem que fechar. Amém? Territórios são transformados por nós. Temos que tomar postos de autoridade. Temos que lutar por leis justas. Temos que cuidar dos vulneráveis. Nós temos que orar, fazer batalha espiritual, mas nós temos que agir também. Temos que ter ações de transformação. E para isso você ora, mas Deus vai falar: você vai fazer parte do comitê da educação. Seu filho estuda, você faz parte do comitê da educação do seu filho, ou você deixa eles deliberarem como eles quiserem? Você mora num condomínio, você vai lá nas reuniões de condomínio para transformar as leis injustas que você tem? Você faz alguma obra social no seu bairro? É que nem nós aqui, a gente ora tanto. Então nós temos que dar comida como nós damos, nós temos que dar vestimenta, nós temos que lutar, nós temos que dar treinamento, nós temos que buscar emprego pelas pessoas que necessitam. A gente tem que chorar com que choram, alegrar com que se alegram. Nós estamos aqui nesse bairro para abençoar os moradores de rua, orar para que eles saiam de lá. Deus me deu um projeto para o ano que vem. Porque graças a Deus, Deus me deu duas coisas importantes na minha liderança, na liderança da igreja: oração e ação social. Que eu creio que é essa visão que eu estou passando para você. Primeiro nós vamos fazer batalha espiritual. E aí nós vamos conquistar e depois nós vamos agir e abençoar e a coisa flui. Amém? Nós transformamos territórios. E eu vou terminar falando do cuidado com os vulneráveis. E eu quero finalizar com o cuidado daqueles que necessitam de mim, de nós. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira religião é santidade e ação de amor. Jesus disse assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Toda vez que você faz por alguém algo, você está fazendo para Jesus. Quando você dá R$1, quando você dá um lanche, quando você dá uma roupa, quando você vai visitar no hospital, quando você vai visitar na cadeia. Por isso que a igreja tem que fazer tudo isso, e nós fazemos. E você pode se envolver nisso, que Deus chama você para isso.
Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Em primeiro lugar, eu quero saber se todos aqui têm passado por esse processo de transformação. E Jesus é quem transforma o nosso coração. E eu quero orar agora com você que talvez não tenha ainda se sujeitado a essa transformação de Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Eu quero orar com você. Se tem alguém aqui que ainda não fez essa entrega e quer entregar a sua vida para ser transformada por Jesus, eu gostaria que você ficasse em pé para que eu orasse por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e passar por esse processo de transformação, talvez você nunca tenha feito isso. E como nós fazemos isso? Com a nossa declaração. Declarando que nós desejamos isso do Senhor. Entregando a nossa vida a Ele. Tem alguém aqui que queira fazer essa entrega? Fica em pé que eu quero orar por você. Você que está nos vendo, talvez você não tenha feito essa entrega ainda. Se você quiser fazer agora, você pode, eu vou orar com você. E depois que você fizer isso, você tire foto aí do QR Code para que nós possamos chegar até você. Para que nós possamos consolidar a sua fé. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus, em Cristo Jesus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E nos sujeitamos, Senhor Deus, à transformação que Cristo Jesus e o Espírito Santo faz em nós. Pai, quebra agora todas as cadeias daqueles que se entregaram ao Senhor. Limpa, Senhor Deus, vivifica o Espírito e transforma, Senhor Deus, transforma-nos a sua imagem e a sua semelhança em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria que vocês ficassem em pé agora. Feche os seus olhos e peça a Deus poder para que você possa ser esse agente de transformação. Ore agora. Talvez você pense em alguém que Deus queira usar a sua vida para transformar. Talvez você pense em espaços e territórios, lugares que Deus quer te levantar e você está receoso. Deus está te respondendo agora, neste dia, que este lugar é destinado para Deus através da sua vida. Aonde você colocar os seus pés, ali é lugar santo, porque Deus está naquele lugar através de você. Diga assim: Senhor Deus, eu quero ser a boca do Senhor para proclamar o Evangelho da graça, o Evangelho do reino. Senhor Deus, eu quero ser as mãos para tocar e abençoar, para orar por cura, por transformação. Senhor Deus, eu quero ser o aconchego, o abraço, Senhor Deus, do Senhor na vida das pessoas. Deus abençoe você, que a graça do Senhor seja sobre você, sobre a sua família, sobre o território onde você está. Você vai levar a graça do Senhor para onde você habita, para onde você trabalha. Senhor Deus, que a graça do Senhor, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, poderoso e transformador, Senhor Deus, e de Jesus Cristo, manifestação de Deus por nós, manifestação do amor de Deus por nós. Que a Trindade seja sobre a sua vida, te abençoando, hoje e em toda essa semana, em Cristo Jesus. Amém.